NBA está aqui há mais de uma semana, Felipe. Tá naquele gostinho, né? Aquele começo de namoro. E esse início de NBA tá maravilhoso, Felipe. Como que é lindo ver NBA no início. É lindo, engraçado, bizarro, confuso. Não faz sentido. Uma mistura de sentimentos. Quando chega no meio da temporada, ou o que aconteceu de extraordinário no início deixa de acontecer, ou você se acostuma com o que aconteceu de extraordinário no início, você pensa, tava certo. Eu sinto que as coisas na NBA, elas começam a se normalizar mais lá pro meio de dezembro. Aí pode ser. Passam uns 20 jogos, aí você consegue ver quem é quem. Porque agora, meu amigo, tá um negócio de louco. Eu não consigo entender nada do que tá acontecendo, Felipe. Inclusive, muitas das nossas previsões estão indo pro Completamente ralo. furadas. Eu acho que nunca na história desse canal a gente errou tanto. Ainda bem, acredito que ninguém faça isso. Ainda bem que as pessoas não dependem da gente pra fazer apostas. Se alguém depende da gente pra fazer as apostas, perdeu todas as calças, as camisas, a casa. Tomara que não aposte muito dinheiro, porque a gente é duas pessoas que gostam de basquete comentando sobre basquete. Vamos convir que eu acho que até o público que assiste o canal há algum tempo e até ouve os podcasts pode concordar que nós somos um pouquinho melhores nas análises, No pós, né? no pós, do que nas prévias. Exatamente. As prévias são divertidas. Mas a gente consegue analisar melhor o que tá acontecendo. Isso, até porque as prévias a gente tenta racionalizar demais. Mas quando Não começa, faz sentido, né? o balacobaco começa, é outra história. Me diz aí, volta pro tempo agora. Não precisa ser muito tempo. Fala pro Felipe de um mês atrás. E diz aí, ô Felipe, sabia que o Minnesota Timberwolves vai começar com 3-0 na NBA? Eu ia dar um tapa na minha cara. Assim, ô Felipe, você sabia que um rookie não draftado ia ser um dos melhores jogadores do Miami Heat, que estaria muito bem? Eu riria cuspindo na minha cara. Você saberia que Bruno Caboclo não ia ter chance de jogar? Aí já é mais plausível, mas ainda assim eu daria um tapa na cara de recusa. Recusa, não pode. É. E algumas coisas dessas que vem acontecendo nessa temporada, no início da temporada da NBA, né, Felipe? Pois é. Manda os recadinhos. Oh, é verdade. Até esqueço dos recados, Heitor. Mentira, eu nunca esqueço. Pra quem tá aí acompanhando podcast, todos os tipos de podcast que a gente publica, que agora a gente tem podcasts curtos, podcasts longos, alguns são até médios, então tem pra todos os gostos. Então, segue ou assina o podcast no agregador que você está acompanhando aí e deixa suas interações com coraçõezinhos, 5 estrelas, like, comentários, tudo que você puder que ajuda bastante a gente a melhorar a autoridade aí do nosso canal. E também, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum choro, algum xingamento até, manda no nosso e-mail, buzzerbeaterbr@gmail.com. Bom, Felipe. Então o que você quer começar falando da NBA nesse momento? Quer começar falando dos jogadores que estão melhores, dos times que estão melhores, dos times que estão piores, dos jogadores que estão piores? Eu não sei por onde começar, Heitor. Vamos falar das decepções? Eu tô bem perdido na NBA. É bem difícil. Não sei o que tá acontecendo. Cara, decepções eu acho que elas são bem claras, pelo menos pra times. Sim. Elas são Claríssimas. porque são times que a gente tá apostando pra playoff mesmo. Um deles a gente tava apostando pra top 4. Possivelmente até chegar numa final a gente achava plausível isso. Indiana Pacers começou muito mal, né, Felipe? Começou terrível, né, cara? E o estranho é que a gente não consegue falar qual jogador do Indiana Pacers tá mal. Porque tem muitos que individualmente não tão tão mal assim. Tipo, o Malcolm Brogdon não tá mal. Não. Saboninho Não tá mal. não tá mal. Miles Turner tá mal. Começou muito bem. O primeiro jogo dele foi muito bom. Mas é que não é um negócio que a gente percebe que é individual. Porque vamos falar um pouco das estatísticas individuais pra galera perceber o que a gente tá falando. O
O Malcolm Brogdon tá com 22,3 pontos por jogo e muitas assistências, Felipe. Muitas assistências. 10,7 assistências. Tá liderando a liga? Tá no liderando momento? a liga em assistências. Com 43% dos 3 pontos, 46% dos 2 pontos e 94% de arremesso de lance livre, Felipe. Ele tá bem pra caramba. Tá. O Saboninho tá com 20,7. Tá muito bem também, Felipe. Tá com 91 de lance livre. 91 de lance livre. O Miles Turner tá com 17,3, Felipe. 17,3. E o Miles Turner tá com 50% de arremessos de 3 pontos. Isso tentando 4,7. Um volume razoável, principalmente pra um pivô. Volume até, tipo, um volume alto até pra maioria das posições. É um volume bom. Sim. A gente tem um... Aí, só que o problema... O TJ Warren tá ok, não tá tão bem assim. O Jeremy Lamb não tá tão bem assim. A gente tem um... Edmond Sumner. Nome difícil de falar. É um N que não deveria estar lá. Ou um M. Sumner. Sinner. É. Ele tá ok também, mas coletivamente esse time não tá funcionando. Tá com uma rotação muito pequena e tá sobrecarregando esses jogadores principais. Ó. E, assim, eu não sei se um Oladipo resolve isso, sabe? É óbvio que você tem um decisor, você tem um cara que Exatamente. ganha jogos lá, mas ainda assim, tipo, parece que é uma parada mais coletiva. Coletivamente, tipo, por mais que alguns desses jogadores que a gente citou estejam razoavelmente bens, se você pega, tipo, as estatísticas coletivas desse time, tipo, o offensive rating, que tá bem na meiuca pra baixo, lá no 19. Defensive rating, eles estão pra baixo, tipo, não estão conseguindo defender Sim. bem. E é um time que tem Malcolm Brogdon e Miles Turner no time titular. Exato. 2 defensores bons. Exato. O próprio Saboninho se vira bem na defesa. O TJ Warren, teoricamente, é um all-arounder consistente. Era um time que, principalmente na defesa, deveria estar melhor que no ataque. Sim. E não é o que tá acontecendo. E também a gente vê um jogador como o Miles Turner jogando 39 minutos por jogo. Os 4 principais jogadores titulares desse time, que é o Malcolm Brogdon, Sabonis, Miles Turner e TJ Warren, todos jogando mais do que 35 minutos por jogo. A gente tem também o Edmond Sumner. O Edmond Sumner tá mal, na verdade. Porque ele começou mais jogos que o Jeremy Lamb. O Jeremy Lamb jogou só um jogo. Tá estranho esse time, né, Felipe? Tá estranho. Se eu não me engano, o Jeremy Lamb ele teve até uma pequena lesão, né? No começo da temporada, então... Acho que isso que tirou ele e jogou o Sumner pra titularidade. Mas, assim, parece que o time tá voltando a ser a preocupação que a gente tinha com os times que o Nate McMillan montava antes. Exato. Eu acho que... A gente nunca gostou muito do Nate McMillan. Isso, a gente teve que ceder um pouquinho na temporada passada. Porque eles foram muito bem. Porque ele conseguiu fazer isso muito bem. A questão é que... Eu acho que eu coloco na conta dele, né, bicho? Por enquanto eu coloco na conta dele, cara. Tá bem Por mais que tenha perdido um Bojan Bogdanovic, você ganha um Malcolm Brogdon. Eles perderam o Bojan Bogdanovic e o Ted Young. São 2 jogadores titulares. É um peso grande. Isso. É que a titularidade do Ted Young foi assumida por um cara que já estava no time e que tá performando bem. E o cara que, teoricamente, substituiu não a posição, mas o protagonismo do Bogdanovic... Também tá bem. Também tá bem. Agora, o resto do time não encaixou ainda, né, cara? Tá estranho. Não sei se o Nate McMillan termina essa temporada como técnico, né, Felipe? Ah, cara, se a gente chegar naquele pontozinho que eu falei de dezembro e o time tiver mausaço com o elenco que tem, ele não demora pra rodar, não. A gente tem também o Brooklyn Nets, que eu acho que não tá tão bem também, né, Felipe? Ah, conforme a gente pensava, né? Um 2-1. Eu apostaria nesse time começando com um 3-0 também. Sim. E, cara, eu não sei se aí tem um pouco de eu não gostar tanto dele, principalmente do fora de quadra e tal, mas tá parecendo um time de Kyrie Irving estrela. Quando o Kyrie Irving tem que liderar um time sem ter uma estrela do lado dele, isso que acontece, ele tá tendo jogos absurdos, jogos que o
qualificariam pra ser candidato a MVP da temporada. Mas, bicho, Acho que adianta, né? acho que adianta isso. Ele consegue um jogo de 50 pontos e o time vai lá e perde. Essa é a grande preocupação. Grande preocupação. E é o que aconteceu na temporada passada O com Boston. o Boston. E o Boston melhorou. O Boston não tá mal, o Boston tá bem. Tanto que você tem um Kyrie Irving, obviamente, muito bem, com 37,7 pontos por jogo. Mas no que isso significa? Nada. Ele também tá tentando 26 bolas por jogo. O cara tá tentando 11 bolas de 3 por jogo, Felipe. Tá convertendo bem, só que assim, a gente já percebe que hoje na NBA esse jogo tão individual, esse jogo tão... Você sabe quem tá mentorando ele, né? Quem? Chuta. Kobe Bryant. Kobe Bryant. É um terraplanista e um coach. É quase a Liga Extraordinária do Inferno. Cara, parando pra pensar por isso, realmente é triste, né? E assim, eu acho que esse time ainda também tá sofrendo de um problema chamado chegada recente de estrelas. É, Esse era um time muito mais coletivo, muito mais importante que até os jogadores mais expressivos dele, eles performassem, tipo, dentro do time, do sistema. E o Kenny Atkinson tinha controle sobre isso. Agora, com a chegada do Irving, ele já não tem mais tanto controle. O Irving vai controlar essas bolas, vai terminar jogadas, vai acertar ou não, vai fazer passes certos ou não. sim. E o reflexo disso é um pace enorme do time. O time tá jogando, tipo, rápido, só que não tá matando A jogos. defesa do time tá muito ruim, né? Bem medíocre. Porque, cara, tá ruim, né? Tá ruim. Até as derrotas desse Brooklyn Nets foram bem próximas, né? Então. É que aí são derrotas que corroboram a narrativa do Kyrie Irving carregando esse time nas costas. Exato, porque ambas as derrotas foram por um ponto. Por um ponto. E com ele fazendo jogos extraordinários. Exato. Então, mas aí é muito mais feeling do que o embasamento de que eu achar que times com Kyrie Irving de estrela não dão certo. Sim, a gente vai precisar de um recorte maior da temporada pra realmente trabalhar isso como uma Sim. hipótese. Mas tá aí. Aconteceu de novo. Se acontecer de novo, aí já não tem muito o que refutar. A gente vai voltar lá na lista dos 200 melhores jogadores e falar, ó, tamo certo. Tamo certo. Draymond Green é muito melhor que Kyrie Irving. E que outro time também tá te decepcionando, Felipe? Cara, decepcionando. Vamos lá. A gente tem os dois que ainda não venceram lá no Oeste, que são New Orleans e Sacramento. Sim, São dois times que a gente apostava pra, se não pegassem playoff, sim. estariam pelo menos brigando. Eu acho que o New Orleans eu não diria que tá decepcionando. É um time completamente novo, mas o Sacramento tá. Sacramento tá jogando muito mal. A gente tinha muitas expectativas principalmente sobre a dupla, né? Sim. Que eles já meio que se afirmaram um pouquinho na temporada passada, essa era a temporada pra progressão. Exatamente. E não tá progredindo nada, né? E não tá indo não, amigo. Não tá indo, não. Tá muito difícil ver esse Sacramento Kings. O New Orleans Pelicans é um time que juntou agora, tem que avaliar algumas coisas. Mas o Sacramento, É. tá difícil ver o Sacramento jogar. A gente tem um Golden State, né, cara? Golden State. Ainda que conseguiu agora uma vitória em cima do Pelicans, né? A gente tá gravando isso na terça-feira. Pra ter recorte, né? Pra você saber. Mas o Golden State, cara... Tudo bem que eu acho que a gente tava iludido. Porque tirando os três que estão jogando, né? Draymond Green, D'Angelo Russell, Stephen Curry, o time é muito ruim. Tem o Cauley Stein que a gente acredita, né? Mas ele ainda tá não estreou, lesionado. tá lesionado. É. Óbvio que você condiciona um Klay Thompson e um Cauley Stein, esse time melhora de parâmetro. Mas e até lá?
O pessoal não acreditou quando eu falei que esse time não ia pegar mando de quadra. Não vai pegar nem playoff desse jeito. E, tipo, é um time puramente de league, né? Tira o Curry, é puramente de league. Curry, D'Lo e Green. É puramente de league. É. O D'Lo parece que ainda não entrou no ritmo. Ele tem umas runs muito absurdas, como no jogo do Clippers, que ele fez os 10 primeiros pontos do time em sequência. Só que aí ele foi voltar a pontuar só no terceiro quarto. Então, tem que pegar nesse ritmo e tal. Eu não sei o quanto vai funcionar 100% essa formação com os dois. Talvez em algum momento o D'Lo caia para a segunda unidade. Porque o Curry não vai cair para a segunda unidade, obviamente. E aí isso aí já me preocupa muito porque eu apostei muito forte, não dinheiro, obviamente, mas minha honra, que Curry seria MVP dessa temporada. Aí já foi a nossa grande aposta, né, cara? Eu não pensei que eu ia dar com os burros na água. Obviamente que é início de temporada, né? Os Sim. Houston Rockets no início da temporada passada estavam um lixo. Isso. Eu acho que de surpresa negativa no Oeste, talvez o Portland, que poderia estar um pouco melhor, mas começou a se acertar já. Isso. Eu acho que, assim, não tem mais nenhuma algo tão negativo quanto esse que a gente citou. Exatamente. A gente tem um time que ensaiou ir contra as nossas expectativas, que era o Charlotte. Só que aí voltou ao normal. Ainda bem. Ainda bem. Porque o Charlotte ele ganhou o primeiro jogo. Quase ganhou o segundo jogo. Ensaiou jogando bem contra o Los Angeles Lakers, mas aí voltou, perdeu tudo. Sim, ainda bem, cara. Mas olha que nesse momento ainda tem algumas coisas positivas pra falar desse Charlotte. Coach Zeller tá jogando basquete. Você imaginava que você ia ver o Coach Zeller jogando basquete? Eu imaginava. Eu sempre acreditei na família Zeller. Rapaz, família Zeller é uma das piores famílias da NBA, né? Não eram só dois, tem mais um. Tem o Tyler. E tinha um outro Zeller, mas que ele, tipo, acho que já vazou. Deixa eu ver como que é o nome. Vamos pesquisar no... Família, Tem o Luke Zeller. família Zeller. Ó, porque na história da NBA, você teve o Cody e o Tyler, que ainda estão na ativa, e tem o Luke Zeller, que começou em 2013. Talvez seja ele. Pode ser, Porque pode os ser. outros são todos de muito tempo. Hum, Mas, enfim, a gente tem o Graham, que começou bem. PJ Washington começou bem. Teve uma queda agora, mas começou bem. PJ Washington parece ser um baita rookie. Terry Rozier, que não tá tão mal. Obviamente que quando a gente fala não tá tão mal e a gente criticou os outros times de antes, não tá tão mal é dentro das expectativas que a gente tinha, né? exato. Mas... Continua não valendo o que pagam pra ele. Continua não valendo o que pagam pra ele, mas... Podia estar pior. Mas esse é um time em que os caras que estão evoluindo e jogando bem são caras que supostamente não eram pra estar evoluindo e jogando bem. A gente acreditava num salto muito maior de Malik Monk e Miles Bridges, mas os caras que estão realmente se posicionando bem nesse Charlotte são... Devonte Graham, grande candidato a sexto homem do ano, hein? Exato, Por cara. enquanto é. 17.5 sem começar. Você tem o Dwayne Bacon, que também não tá mal. Mas é o Malik Monk, meu amigo. Eu já vou começar a escrever uma plaquinha escrito Bust. Tudo bem que não é tão bust assim, porque foi já no segundo décimo e tal. Ele foi a 11ª escolha. Mas ainda assim era pra ser melhor, né? É, Miles Bridges tá melhorando, mas o resto... é, Malik Monk é bust. é. A gente tem também... Eu acho que o Chicago Bulls... Eu não sei se eu criei expectativas erradas. Mas eu achei que ia estar um pouco melhor, Felipe. Talvez as expectativas estivessem erradas, Heitor. Porque eles venceram um jogo absurdamente foda. Com o Lauri Markkanen começou muito bem. A gente teve um jogaço do Zach LaVine também. Kobe White começou muito bem. É que depois da vitória deles, eles tomaram uma piaba tão grande do Toronto. E o último jogo com o New York Knicks, que eles lideraram o jogo inteiro e perderam no fim. A única vitória do New York Knicks. New York Knicks, a gente falou, né?
É? A gente falou do New York Knicks que ia ser A isso. gente falou que ia acontecer, né? A gente falou. Vocês não acreditou? A gente falou. A gente falou dos times que estão decepcionando. Quer falar dos jogadores que estão decepcionando? Tem algum que vem na sua cabeça, Felipe? Ninguém. Cara, pra mim, vem os jogadores do Sacramento. O próprio Curry, né? Que a gente tá com expectativa de MVP pra ele desde o começo. Vem fazendo uma das piores temporadas recentes dele. Olha, o Harden começou mal a temporada, fez um jogo bom, mas começou mal no geral a temporada. Mike Conley tá horrível, meu amigo. Não tá jogando nada nesse Utah Jazz. O Jazz tá bem, mas o Mike Conley... Uma lástima. Uma lástima. Daquelas tristes mesmo. Quem começou bem devagarzinho também foi o Chris Paul. Sim, o Chris Paul começou devagarzinho. Esse time é do Shai, cara. Esquece. É, filho. Esse time é do Shai. Shai- Eu não sei o que o Chris Paul quer. Ele devia estar se matando de jogar pra ser trocado. Exato. Não, mas... Porque um cara com o salário dele, pra o time querer trocar, ele tem que estar bem. Isso, mas ele começou, tipo... caquético, tá ligado? Caquético mesmo. Chris Paul é um cara que, mesmo hoje, era pra ele estar na casa dos pelo menos 18 pontos por jogo. Até agora ele fez 13. E jogando bastante coisa, né? Jogando mal. Um cara que, assim, o time tá bem. Ele não tá mal. Mas, considerando que ele poderia ser um candidato mais forte ao MVP, tem o Jokic, que teve um começo um pouquinho mais devagar. Jokic eu ainda fico meio assim de falar. O não tão bem dele ainda é absurdo. 23, 13, 7. Que é muito absurdo. Mas eu concordo. Eu esperava mais dele desse início de temporada, Felipe. Cara, e o que tá me assustando... Sei lá, o Chris Paul, ele parece molenga em quadra. Tá bem, Molenga. tá bem feio, né? Tá bem Quer feio. nem bicho. jogar. Tanto que o time melhora quando tá Shai e Dennis Schroeder jogando juntos. Shai é uma surpresa grata, né, Felipe? Ainda bem. Ele é um menino que Parece ser bom. parece ser bom. Merece Espero- jogar. Merece que jogue. A gente tem o time do Atlanta que tá muito bem, Felipe. Isso. Só uma coisa, até uma curiosidade. A gente fez fez uma série aí, né, de... uma corrida para o Most Improved Player. Corrida pra evolução. Corrida para Use o evolução. nome correto, Felipe. Exato. A corrida para a evolução. E inicialmente, antes da temporada começar, a gente tinha candidatos. A gente Candidatos que a gente teve que trocar. trocou completamente. O Shai ia ser um candidato se ele estivesse no terceiro ano. Isso. Mas a gente teve que trocar. A gente tinha mais fé no Ban. No Ban. A gente tinha fé no Bruno Caboclo. Que não tá recebendo muitas chances, né? Pachequismo foi Total. humilhado. A gente tinha fé no Lonzo Ball. E no Lonzo Ball que... Não tá mal. Não tá mal, mas é que tem outro cara do mesmo time que é melhor. Então, Que é o Brandon Ingram. É. Bom, Felipe, eu tava falando do Atlanta Hawks, bicho. Você imaginava que o Atlanta ia vir tão bem assim? Não. Eu tava apostando... Não tava apostando tanta coisa nesse Atlanta. Sim. Achava que seria uma boa temporada de evolução. Eu achei que no máximo estaria brigando lá embaixo pelo oitava vaga. Isso, até porque vários jogadores que compõem esse elenco, a gente tava... São muito jovens, rookies ainda, e desenvolvimento. E tá dando certo, Felipe. Mas o bagulho tá Tá louco. louco, velho. A gente tem um Trae Young bagaçando. Saiu lesionado no último jogo, né? No último jogo, não. No jogo de hoje, contra o Miami Heat, ele saiu lesionado. Espero que não tenha sido nada. Talvez agora você no futuro nosso possa confirmar se foi ou não foi. Foi ou não foi, Felipe? Eu não tô no futuro, Heitor. Será? Pro passado você tá no futuro. Talvez. Mas ele tá com 34 pontos por jogo. Isso, ele é o cara que tá, na verdade, com os números mais expressivos desse time. Sim. Mas, no geral, tá dando certo. E é uma rotação que o... Como que é o nome do treinador mesmo? Sempre esqueço. Lloyd Pierce. Lloyd Pierce. Ele tá apostando num lineup jovem, completamente jovem. Sim. Ir pra cima com essa molecada. E, assim, começo de temporada eles estão provando, velho. Tá legal de ver. O lineup do time vem sendo o Trae Young com Ken Reddish, o DeAndre Hunter
o John Collins e o Alex Len. Mas a gente tem, por exemplo, o Bruno Fernando jogando melhor que o Alex Len. Não, o Bruno Fernando receber mais oportunidades no time e pegar essa vaga titular é questão de tempo. Ele tá jogando só 13 minutos por jogo. Tá com 7,3 pontos por e jogo. tá sendo absurdamente eficiente. Tá muito 4 bom. rebotes. Tá indo melhor do que o Alex Len, bem melhor do que o Alex Len. Tá jogando, o quê? Mais de 20, né? Mais de 20,7. É um time bem interessante. DeAndre Hunter começa bem. Um time bem interessante, bem interessante. O único jogo que eles tinham perdido até o momento da gravação desse vídeo... Eles estão perdendo no momento também pro Miami Heat, mas eles tinham perdido pro Philadelphia 76ers. Só que venderam caro essa derrota, Felipe. Venderam caro pra um time que a gente considera facilmente um dos, se não um grande favorito da conferência aí. Continua... Um time que tá invicto ainda. Confirmando esse favoritismo, né, Felipe? Nisso. E é isso, um baita time. Cameron Reddish tá sendo um... desapontante? Desapontante, existe essa palavra? Não sei se ele tá Desapontador? Não sei. Vem causando desapontamentos. É um comecinho de temporada, né, cara? Mas... Tudo bem que essa afirmação poderia fazer sobre qualquer jogador. Exato. Mas... É que ele tá recebendo muitos minutos. Sim. Não é que o Kevin Huerter tá vindo do banco com mais minutos que ele, por isso tá melhor que ele. Não, ele tá recebendo mais minutos que Kevin Huerter. Sim, mas eu acho que é, assim, questão de se acostumar com a liga, cara. Principalmente Pode pra ser. rookie, o começo pesa muito. E, querendo ou não, o Cam Reddish, eu acho que ele não tem tanta pressão quanto alguns outros. Pode ser que ele foi deixando pra baixo e tal. Pode ser, você tá certo, Felipe, você tá certo. A gente tem também um Phoenix Suns, Felipe. Você imaginava isso do Phoenix Suns? Fomos Ganhou do meu enganados. Clippers o Phoenix Suns. Fomos enganados. Quase ganhou do meu Denver. Quase ganhou do Denver. Que, olha, Quase ganhou do Utah. naquele jogo do Denver que o Torrey Craig deu o último toco no Booker, eu não ligaria de ter marcado uma faltinha do Booker não, viu? Pois é. Pois é. E, cara, Phoenix Suns tá muito bem. Gente em quem a gente não acreditava, Muito bem. muito bem. É que, cara, tudo bem que agora a gente vai fazer o papel de virar casaca. A gente chegou a falar no vídeo do Phoenix Suns que era um time que podia ser equilibrado, porque o nome do time titular não era ruim. Se eu não me engano, a gente chegou a falar que a gente simplesmente não sabia muito o que esperar desse time, que era um time que poderia simplesmente terminar com o pior recorde da liga, Sim. como, tipo, terminar realmente brigando e pegando uma vaga de playoff, porque, cara, eles já têm elenco, já tem time Sim. pra realmente disputar vagas. Pode cair bastante esse desempenho depois e a gente queimar esses elogios? Pode. Mas vamos queimar agora quando merece elogio. Quando né? merece, exatamente. A gente tem um lado negativo, por incrível que pareça, é um jogador que a gente gosta muito, que é o Dario Saric. Tá mal. Sim. Mas, por exemplo, um Kelly Oubre Jr. tá jogando muito. Devin Booker continua jogando muito. DeAndre Ayton saiu e o Aaron Baines entrou no lugar do DeAndre Ayton jogando muito. Frank Kaminsky tá jogando bem, Felipe, saindo do banco. Frank Kaminsky. Frank the Tank. Frank the Tank Kaminsky. A gente tem um Ricky Rubio quase com duplo-duplo de média. Quase com um triplo-duplo de média, né? Que ele tem até uns 8 rebotes lá pra chamar de dele. Exatamente. Muito bem o Ricky Rubio. Melhor temporada do Ricky Rubio na carreira até o momento, né? 4 jogos, né? Mais. 4 jogos. Grande temporada, grande recorte. E é um time bem equilibradinho, né, cara? A gente tem até alguns jogadores que estão jogando, poderiam estar bem melhor, tipo o Mikal Bridges, por exemplo. Exato. Poderia estar bem melhor. Dario Saric, que eu falei. O próprio Tyler Johnson, que poderia contribuir melhor, ele é um cara bem mais ofensivo, então poderia estar na casinha dos 10 Tem um pontinhos. Jevon Carter, que tá jogando bem pra caramba. Né? Tá um time interessante, né, meu amigo? Eu reconheço que eu acho que é uma das primeiras vezes que eu fosse um elogio pro Phoenix Suns. E uma coisa que tá legal desse Phoenix Suns é que parece que eles tiraram um pouquinho da
carga ofensiva que o Booker carregava antes, Sim. sabe? Que antes o Booker já tava sendo um cara de 25 pontos, 27 pontos por jogo. E agora ele tá tendo esse comecinho um pouco mais controlado e que tá tendo reflexo no quão bem o time tá jogando. O Booker ainda precisa melhorar o arremesso de 3 dele. Ele precisa melhorar a taxa de conversão, a mecânica, a matar a bola decisiva. Ele tem essa parada. Ele é um bom muito chutador. Kobe, né? Ele é um bom... O duro é que o Booker ele é um bom chutador. Só que ele não é um bom escolhedor de chutes. Isso é. Isso é verdade. Ele chuta em situações muito bostas. Isso é verdade. Mas vem sendo um time bem interessante, Felipe. Bem interessante mesmo. A gente tem outro time que a gente desceu as palavras não tão doces nos nossas prévias, mas que vem muito bem, que é o Minnesota Timberwolves, Felipe. Não tão doces é... um grande eufemismo, né? Foi Porque... completamente ácidas e amargas. Com certeza, meu amigo. Karl Anthony Towns. Nunca critiquei. Nunca falei nada. Nunca falei mal. Eu falei alguma vez que ele não defende? Meu amigo, Karl Anthony Towns, Defensive Player of the Year, MVP. Entrega todos os prêmios pra ele antes de terminar a temporada, né, Felipe? Entrega. Você tem as médias dele aí? Eu tô fazendo isso agora pra você, Felipe. Que é bem... É bem absurdo essas médias dele. A média dele tá com 32 pontos por jogo, 13,3 rebotes, 5 assistências, 3 roubos de bola por partida e 2 tocos. Tá Não, eu vou falar do chute agora. Vou falar do chute. 51% de 3 pontos, isso chutando 9 arremessos por jogo. Ele tá também com field goal de 52%. O free throw dele tá baixo, mas isso ele pode recuperar. Cara... É absurdo, né? Ele tá destruindo no nível. Cara, o true shooting percentage dele tá com 65,9. Bicho, isso é muito alto. Tá absurdo. E tá, tipo, nessa dinâmica de que ele tá dominando tanto o garrafão quanto, tipo, a parte do perímetro. Ele tá com 3 roubos de bola, bicho. Quem consegue 3 roubos de bola sendo pivô, velho? Cara, tá... esse é um dos fatos absurdos da temporada que eu ainda não consegui digerir. Esse Minnesota tão bem. E não é só o Karl Anthony Towns, eu acho que ele é o símbolo disso. Mas Sim. o time encaixou. Tipo, o time tá benzaço, o segundo melhor offensive rating. Não, só que é mais absurdo. Vou falar o offensive rating e o defensive rating do Karl Anthony Towns. O offensive rating dele é 130. E o defensive rating dele é 91, Felipe. Esses são os números que são mais comuns da gente ver em jogadores que têm poucos minutos. Jogadores que têm muitos minutos é tipo o Giannis na temporada passada que consegue isso. Exato. Caraca, bicho. É muito alto, Felipe, muito alto. Vem jogando muito o Karl Anthony Towns, né? Tá destruindo. Temos que reconhecer aí que fomos um pouquinho duros. Exatamente. Você falou do resto do time do Minnesota. A gente tá com jogadores também muito bons, além do Karl Anthony Towns. Óbvio que ninguém tão perto dele. Mas a gente tem o Andrew Wiggins com 20 pontos por jogo, 20,7. Isso daí é o nível que ele tá, pra mim, É que eu acho 3, que 4 anos. Não, mas é que ele não chegava nesse nível nas últimas temporadas. Eu acho que ele chegou, tipo, 18, Uma vez. 19, não é? Uma vez ele chegou a 20, assim, passou dos 20. Então ele ficava cercando essas paradinhas aí. O negócio é que isso daí nunca refletia em porra nenhuma. Hoje tá refletindo. Ele ainda tá mal. Ele tá muito mal no arremesso de 3 pontos. Isso daí ele nunca teve. Mas ele tem um jogo que ele arremessou 3 bolas seguidas e matou as 3. A gente tem um Robert Covington, um Josh Okogie bem também. A gente tem um cara que tá muito bem também. É o Shabazz Napier, Felipe. Posso confessar que do Napier eu esperava até um pouquinho mais? Sério? Esperava ele pontuando melhor do banco. Mas ele tá só com 20 minutos. Eu sei, mas... não confio muito nele, não. Mas o Roku também. Tá. A gente tem o Okogie muito bem, Felipe. Muito bem. Esse time precisa melhorar do perímetro. Aqui o perímetro... Basicamente só o Towns tá bem do perímetro. E tá muito bem. Exatamente.
Esse time tá com uma escolha interessante de começar com o Trevion Graham, né? Não entendi, mas... Que tá dando certo, não vou criticar. Se tá vencendo, não tem que criticar, né, Felipe? Imagina torcedor do Denver que viu do nada o Torrey Craig chegando no elenco titular. Deu certo. Deu certo. Reclamou, não vou reclamar de jeito nenhum. Enquanto tá dando certo, não tem que reclamar. Que outros jogadores... Você quer fazer meio que uma corridinha pro MVP agora, Felipe? Eu fiz o Twitter, acho que você nem deve ter visto. Eu não vejo Twitter, Heitor. Mas o Twitter sou eu que escrevo. Eu sou um enclausurado das redes sociais. É verdade, verdade. Mas eu citei 5 nomes. Vou deixar pra você... Na verdade, eu citei mais do que 5 nomes. Meu Deus. Vou deixar pra você a tarefa de colocá-los em ordem. Diga. Karl Anthony Towns. Sim. Não, antes disso. Eu preciso falar do meu Clippers, né? É. Preciso falar do meu Clippers. Perdemos pro Suns? Perdemos. Mas estamos bem demais, né, Felipe? Não vi Paul George em quadra ainda. E o próprio Kawhi tá jogando minutos reduzidos e tá jogando absurdamente bem. Um absurdo, velho. Kawhi Leonard virou armador. Kawhi Leonard, pra ter uma noção, ele tá com 7.5 assistências por jogo. O número mais alto que ele tinha era 3.5, Felipe. Ele tava com 28.8 minutos. Ele tá fazendo 27 pontos. Cara, ele tá muito bem. Imagina, cara. Ele tá muito bem, é muito legal ver ele. O mid-range do Kawhi não falha. Não falha, Felipe. Só pra dar outro absurdo dele, vou pegar os números dele por 36 minutos. Porque ele tá jogando só 28 minutos por jogo. 33 pontos por jogo, 9.4 assistências, Felipe. Velho. O Kawhi, pelo jeito, ele tá vindo pra uma temporada que ele vai realmente se colocar em outro patamar, cara. E como o Kawhi vai se colocar em outro patamar? Isso é muito estranho de falar. Ele tá com, até o momento, números melhores do que a última temporada do Toronto, com menos tempo em quadra. Parece que ele joga no Clippers faz anos. É que eu acho que a fita do Kawhi é ele entrar no panteão que alguns já colocam, outros não colocam, que é do LeBron James e do Kevin Durant. E do Stephen Curry. Pode ser. Mas, meu amigo, ele tá jogando muito bem. Pra mim, ele já tá nesse panteão. Pra mim, ele tem esse nível já. Sim. Mas ele e só o vai Clippers, provar. O legal não é só ele que tá jogando bem. A gente tem um Zubac subindo de nível. Montrezl Harrell jogando muito. Montrezl Harrell tá jogando muito. A gente tem o Lou Williams, obviamente, jogando muito também. Pat Beverly jogando bem. Landry Shamet fez um jogo maravilhoso na última partida. Tudo bem que era contra o Charlotte, mas... fez um jogo maravilhoso. Mo Harkley saindo do banco. Jamichael Green saindo do banco. Patrick Patterson tá jogando bem. Você imaginava Patrick Patterson jogando bem? Hoje não. Esse time tá muito legal, Felipe. Muito legal. E dessa vez estou fazendo uma análise não clubista. Sei. Por incrível que pareça. Sei. É sério. Sei. Sério. Mas eu tô muito feliz com esse time. Muito feliz. Tá. E ainda tem o Paul George pra estrear. Ainda tem isso. Ainda tem o Paul George. E o legal é que no final dos jogos tá dando pra colocar os jovens pra jogar. A gente tá vendo o Terrence Mann jogando, Fion do Kabengele jogando. Então tá dando pra dar uma olhada nesses caras. Jeremy Robinson, que eu acho que o Jeremy Robinson já não vai vingar, mas espero que ele cale minha boca. Nem precisa que vingue, na real. Com esse time, né? Exato. Esse time não precisa que vingue. Muito feliz com esse time, Felipe. Você quer falar do seu Denver também? Eu não. Meu Denver tá benzaço. Invicto. A gente falou do Jokic que não tá necessariamente uma maravilha, mas ainda assim jogando um absurdo. E de resto eu não tenho o que reclamar. Jamal Murray é um dos caras mais lindos que existem. Jamal Murray tá bem, hein? Gary Harris, E o resto do time eu não espero tanta coisa absurda. Só gostaria de falar que esperaria um pouquinho mais do Monte Morris, talvez. Mas aí tem a limitação de minutos dele.
Michael Porter dava pra esperar um pouco mais, né? Mas ele não tá entrando Ele tanto. não entrou ainda. Ele nem entrou. Nem entrou? Não jogou ainda. Precisa jogar, porque a gente apostou nele como um dos candidatos a Rookie do ano, né? Será que vai valer pra temporada que vem? Vamos deixar ele pra temporada que vem, ué. Não tá A gente já tem um vídeo pronto. Exatamente. Só replicar. Mas não tem muito o que falar do meu Denver. Bom, os candidatos que eu coloquei, os melhores jogadores dessa semana, eu nem disse que é MVP, né? Mas... Karl Anthony Towns, Sim. Kawhi Leonard, Sim. Anthony Davis, que tá jogando muito bem no Lakers. Tá bem mesmo. Tá bem mesmo. Luka Doncic. A gente não falou do Luka Doncic, Felipe. Porque, cara... Ele tá muito bem, muito foda. Ele começou num outro nível, né, velho? É aquilo. Quando ele entrou na liga, eles falavam, putz, jogador de Euroliga, não vai vingar na NBA. Vingou. Quando ele vingou, putz, ele já é um jogador mais formado, né? Esse é o patamar mais alto dele. Não vai crescer mais. Cresceu. Tamo vendo aí o monstro sair da jaula, E velho. agora, quem vai falar dele? O outro cara é o Trae Young. E... só lembrando. Towns, Kawhi, Towns, Davis. Kawhi, Davis, Young e Doncic. E eu coloquei de menção honrosa aqui ainda o Giannis, que tá bem pra caramba também. Eu acho que é o primeiro cara na história em 2 jogos a fazer 50 pontos, 30 rebotes e 20 assistências. Baita números. Booker, DeRozan, Rose e Mitchell. Você tem a função aí de colocar em ordem, Felipe. Eu? Por que eu? Porque eu já listei os jogadores. Listar é legal, né? Porque ninguém xinga a lista sem organização. Agora Olha, lista nossa, de qualquer forma, eles xingam. Cara, eu acho que assim, na semana, a gente não consegue fugir do Towns em primeiro lugar. Towns em Tá, primeiro tipo, lugar. um nível muito absurdo. Muito absurdo mesmo. Cara, eu não colocaria o Young no top 3 ainda. Apesar de estar bem bruto. Gosto de pensar no Kawhi ainda em segundo. Kawhi em segundo. Porque pra mim, tipo, o equilíbrio entre pontuação e o que ele tá fazendo no tempo que ele tá jogando é um absurdo. Eu vou colocar o Doncic em terceiro, sim. Tá certo. Vou colocar. E que me xinguem mesmo. Falam que a gente é fanboy, que não sei o quê. Aí eu vou colocar o Davis. Logo em seguida. O Giannis. Giannis? Pera, deixa eu pensar. Towns, Kawhi, Doncic, Davis. Davis e Giannis. Young você não colocou nem no top 5. Young vai ser depois do Giannis. Justo. E aí depois, pra mim, colocaria Mitchell, DeRozan e Booker. E o Rose? Tem o Rose? Tem o Rose. Rose não entra em nenhuma lista que eu vá fazer no resto da minha vida. Você tá certo, Felipe. Nunca vou discordar de você falando isso. Nunca. Nunca na minha vida vou discordar de pessoas criticando o Derrick Rose. Que eu acho que é um dos jogadores que o pessoal mais pede pra gente fazer vídeo. Olha, a gente pode fazer vídeo analisando ele dentro de quadra, mas é um cidadão horrendo. Exato. Vamos criticar a gente porque a gente tá criticando o Rose? Com certeza. Fazer o quê, né, Felipe? É a vida. É a vida. Vocês lá vi. Bom, 40 e poucos minutos de podcast, hein? Rendeu. Rendeu, falamos bem. Isso aí. A gente vai encerrando o nosso episódio agora. Felipe, você tem alguma mensagem pra falar pras pessoas? Tem uma mensagem pra falar. A partir de semana que vem, muda o dia do nosso podcast. Muda oficialmente. E esse talvez seja um dos últimos podcasts gravados pessoalmente que a gente vai fazer. Eu irei me mudar e os podcasts vão sair às segundas-feiras na hora do almoço, como normalmente, né? No YouTube e de manhã Isso. no nosso canal. Que aí é mais certeza e tempo hábil pra gente editar e mexer Sim. nas coisas. E pra quem não percebeu também, tipo, não acompanha os bebês curtos, a gente mudou a marca, né? Mudou Exatamente. o logo, então não Mudamos estranhe. nosso logo. Tá aqui no podcast. Mudou o nosso logo aqui também no podcast, no Isso. agregador. Todas as redes sociais. Buzzer Beater versão 2.0. Isso aí. E choveu hoje aqui em Campinas, mas o calor ainda está por aí, então usem protetor solar.
Bebam muita água. Bebam muita água. Ou cerveja. Depende da sua idade. É verdade. Se for menor de idade, não beba cerveja. Falou, galera. É nóis. Manda um e-mail pra gente em buzzerbeaterbr@gmail.com. A gente quer saber muita opinião de vocês. Tamo junto. Valeu. É nóis.